Olá, tudo bem? Mais uma vez que estou para te trazer uma palavra de ânimo, de motivação, de encorajamento, de chamada de atenção. E nós temos vivido, prioritariamente aqui no Brasil, tempos de muitas tensões. E eu fico pensando a origem delas, na origem delas. Porque às vezes a gente só pensa no curso, no que estamos vivendo aqui agora, e não paramos para tentar entender os porquês e também tentar vislumbrar o que virá após isso. Por quê? Eu gosto de um texto da palavra de Deus que diz, lá em Gálatas, que diz assim: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se ceifará. Ou seja, não tem como eu plantar tomate e colher abacate, mesmo que a terminação seja parecida. E eu fico vendo homens e mulheres, famílias, pessoas se digladiando em função de nomes. Em função, nem é mais de partidarismo, é de nomes. Polarizam e ficam um de um lado, outros de, ou uns de um lado e outros do outro, como se fosse um cabo de guerra. E eu mais uma vez me lembro daquele dito popular, quando diz que amigo meu não tem defeitos, inimigo, se não tiver, eu coloco. É um tempo de tanto egoísmo, de tanto olhar para o umbigo de forma ignorante, de forma insensata, de forma impensada, que se agride o outro, não quer nem saber da história que se viveu com o outro, ou seja, se o outro, em níveis políticos, não pensa igual a mim, eu vou lá e digladio com ele. Um negócio, permita-me a expressão, mais animalesco. Temos visto aí os últimos acontecimentos e a internet, que eu procuro usar, e como muitos procuram usar, de forma benéfica, de forma benigna, de forma verdadeira, acentua as inverdades, as mentiras, acentua muito mais a dúvida. E a dúvida é avassaladora. Quem fez, quem não fez, veio de onde não veio, é infiltrado, não é, de um lado é de outro. Quanto rancor, quanta ignorância. Amizades se desfazendo, famílias, como disse no início, se digladiando e se dividindo. Pessoas entendendo uma coisa que não é aquilo. Em função não é de idealismo, em função não é de percepção, em função não é de princípios, mas em função de direcionamentos. E nós acabamos por ser, quando assim pensamos, acabamos por nos tornar massa de manobra. Eu fico me lembrando com tristeza, mas com tranquilidade, por exemplo, do passamento do meu pai. Quando ele sempre era levado, ele tinha DPOC, e ele era sempre levado para o posto de saúde mais próximo que tinha, e era sempre bem tratado, e voltava e tal. Voltou muitas vezes, até que a derradeira vez ele foi, tentaram entubá-lo, não conseguiram, e alguém que estava e conhecia bem, conhecia e ama o que faz, estava observando e viu que houve erro na tentativa de entubá-lo. Então, se houve erro, eu poderia, como homem que sou, comum, atribuir a morte do meu pai ao erro de alguém, como se tanto faz. Só que eu penso de uma forma, permitam-me, se o Criador, o Todo-Poderoso, o que dá a vida e tira a vida, ele permitir, pode haver o erro que for, se não for a hora, a pessoa não vai. E como eu já vi, já trabalhei em hospital, já acompanho, às vezes a pessoa é bem tratada, se busca todos os recursos e a pessoa vem a óbito. Como vimos aí atrás, a pandemia mundial, onde morreram muitas pessoas, não tinha rico, pobre, preto, branco, novo, velho, morria. E às vezes se quer atribuir a pessoas, se quer atribuir a ações ou não ações, se quer atribuir a isso ou aquilo, e se esquece do poderio e da capacidade do Criador, que talvez tenha colocado tudo isso como um freio para o ser humano passar a olhar
mais acima, e não para si mesmo, e para os seus egoísmos e vaidades e narcisismos exacerbados. Como estamos perdendo tempo às vezes, e estamos sendo tão loucos, estamos sendo tão desvairados, tão impensantes, tão irracionais. Tenhamos cuidado com isso. Eu gosto muito da poesia de Olavo Bilac, o grande Olavo Bilac. A poesia é O Rio, e ele lá na primeira estrofe, segunda, ele diz: da mata o seio umbroso, no verde seio da terra, nasce o rio generoso que é a providência da terra, nasce humilde e pequenino, foge ao sol abrasador, é um fio d'água tão fino que desliza sem rumor. Ou seja, ele está falando de como nasce o rio, da nascente, que ali é insignificante, mas essa nascente vai alargar-se e vai tornar-se um rio caudaloso, que diz: entre as pedras se insinua, ganha corpo, abre caminho. Nós precisamos fazer isso, termos uma fonte de seriedade, sinceridade e humildade, mas precisamos manter esse curso até chegarmos ao mar do amor, ao mar da alegria, ao mar da paz, ao mar do reconhecimento do outro, e não a esse mar de lama em que se digladia em função nem sabe-se de quê. E eu gosto quando Olavo Bilac também termina em sua última estrofe, e ele diz então algo mais ou menos assim: bendito, bendito, ou seja, cheio de bem, cheio daquilo que é bom. Bendito aquele que é forte e desconhece o rancor e não serve a morte, mas ama a vida e serve o amor. Que nós possamos retomar, buscar com consciência a retomada do amor ao próximo, a nós mesmos, ao Criador, na ordem inversa, ao Criador, a nós mesmos e ao próximo. Esse é o anseio sincero do meu coração. Que você seja abençoado, abençoada, que você seja bendito, bendita, que haja paz na sua alma, que haja cura, que haja restauração, que haja retomada do caminho, do rumo, da nascente boa, e que os nossos princípios retomem, sejam aqueles que prevalecem e nos fazem conduzirmos-nos e ajudarmos outros também a se conduzirem no bom caminho. Vamos adiante. Um abração de tirar do chão. Deus te abençoe.